Olá, boa noite, você que nos acompanha ao vivo aqui no Livramento 24 Horas, estamos direto do local da informação, noite desse sábado aqui em Santana do Livramento, entramos ao vivo com vocês direto aqui do CTG Fronteira Aberta, onde a gente vem acompanhar o lançamento da pré-candidatura da campanha eleitoral, né? Da candidata delegada Ana Tarouco, que representa toda a fronteira oeste, mas principalmente aqui Santana do Livramento. A gente vai mostrar para vocês um pouco da movimentação e, é claro, mostrar a fala das autoridades. Nesse momento, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, deputados, ex-governador também, Rigoto está aqui, estão, né, aqui nessa noite, e a gente vai conversar um pouco com eles e também com a candidata delegada, a pré-candidata, né, delegada Ana Tarouco, e a gente vai circular, mostrar um pouco aqui para vocês. Y les quiero pasar un caso bien concreto que va a pasar dentro de poco. Hace poco tiempo, no sé si ustedes escucharon, podemos tener la presencia del Papa, acá, ahí enfrente. El intendente de Rivera, el contador Richard Salder, entregó hace 60 días una pasta donde presenta a Rivera como región, pero presenta a Rivera y Livramento como región para que el Papa León venga, que va a venir al Uruguay, pero que venga al interior del país y que venga a esta frontera. O sea, para que ustedes vean la importancia que es para nosotros estar de las manos dadas. Y esta mujer con M mayúscula, para nosotros, del lado de Rivera, realmente es importante, y nosotros, dentro de lo que podamos ayudar, vamos a ayudar para que Livramento tenga la diputada y que la frontera oeste tenga una diputada, la delegada Ana Tarouco. Muchas gracias por la invitación, Ana, éxitos, y vamos arriba con fuerza y coraje. ¡Arriba! ¡Arriba, gracias! Obrigado, Maurício. Saudar a presença também do Luiz Pereira, presidente da CIL. Obrigado por estar com a gente aqui. Já passo a palavra para o deputado do Partido Colorado de Rivera, Martín Molins. Bueno, muchas gracias. Una honra poder estar presente con ustedes y más tener la oportunidad de llevar el nombre de la diputada, que va a ser diputada, y me di el trabajo de generar un pequeño documento donde, si puedo leerlo, lo voy a hacer para que pueda ser más gráfico y ser más eficiente en mis palabras. Muy buenas noches a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación, estar hoy aquí en este CTG, un espacio que representa tradición, identidad y pertenencia. Para quienes somos de frontera, estos lugares tienen un valor muy especial, porque nos recuerdan de dónde venimos, quiénes somos y cuánto compartimos como comunidad. Para mí, como diputado por Rivera, es una alegría acompañar a Ana Tarouco en este nuevo desafío, porque hablar de Ana es hablar de una trayectoria que no nació solamente en la política partidaria. Ana construyó su legitimidad desde el trabajo, desde la responsabilidad y desde una vida dedicada a enfrentar problemas concretos. Primero fue delegada, una mujer vinculada a la seguridad, al orden, a la autoridad institucional y en la toma de decisiones difíciles. Ana no es una política tradicional que incorporó la seguridad a su discurso. Es una profesional de la seguridad que, por su compromiso con la gente, ingresó a la política para transformar realidades. Después fue prefeita de Santana do Livramento y allí amplió enormemente su perfil, porque gobernar una ciudad exige mucho más que conocimiento en una área. Exige administrar presupuesto, atender la salud, la educación,
las obras, el turismo, el desarrollo económico, la asistencia social y las demandas de todos los días. Ana demostró capacidad de gestión, cercanía con la población y una forma de gobernar marcada por la decisión y por el compromiso. Su relación con un respaldo popular tan importante no fue casualidad, fue reconocimiento de una comunidad que vio su trabajo, vio resultados y vio una conducción firme. Y hoy Ana inicia una nueva etapa, la de proyectarse como representante de la frontera en la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul. Ese es, para mí, el punto central de este momento, porque la frontera necesita representantes genuinos, necesita voces que no hablen desde la teoría, sino desde la experiencia, voces que sepan lo que significa vivir, trabajar, comerciar, estudiar, atenderse en salud y formar una familia en una región donde Brasil y Uruguay se encuentran todos los días. Rivera y Livramento no son dos realidades aisladas. Somos una comunidad binacional, con desafíos compartidos y con enormes oportunidades. Tenemos temas de salud, seguridad, comercio, turismo, educación, infraestructura, trabajos y desarrollos regionales que necesitan ser tratados con seriedad, coordinación y visión de futuro. Muchas veces, desde las capitales, se habla de la frontera, sin conocer profundamente lo que es la frontera. Y ahí está la importancia de tener a alguien como Ana en la Asamblea Legislativa. Porque Ana conoce el territorio, conoce sus problemas, conoce su gente y sobre todo tiene la fuerza política y personal para llevar esas demandas a donde deben ser escuchadas. Es cierto que muchos temas de frontera dependen de los gobiernos nacionales, pero también es cierto que una diputada estadual puede hacer muchísimo, puede articular, convocar, presionar, generar estudios, promover audiencias públicas, crear espacios de trabajo y construir cooperación entre instituciones. Y eso es lo que necesitamos, más gobernanza transfronteriza, más coordinación entre ambos lados, más diálogo entre Brasil y Uruguay, más trabajo conjunto entre quienes integramos comisiones vinculadas a los temas de frontera en el Parlamento uruguayo y quienes puedan representar esta misma causa desde Río Grande do Sul. Por eso, la elección de Ana no sería solamente una buena noticia para Santana do Livramento, sería una muy buena noticia para toda la región de la frontera, porque permitiría fortalecer una agenda común y trabajar de manera más eficiente y eficaz por soluciones reales. Ana tiene autoridad, tiene experiencia, tiene gestión y tiene sensibilidad. Tiene la firmeza de quien sabe decidir y la cercanía de quien entiende la política y que debe estar al servicio de la gente. Por eso quiero expresar mi reconocimiento y mi apoyo a este nuevo camino, porque estoy convencido de que Ana puede ser una gran diputada estadual, una representante con identidad propia, con conocimiento del territorio y con verdadero compromiso con la frontera. A quienes la conocen, a quienes valoran su trabajo y a quienes crean que nuestra región merece una voz fuerte en la Asamblea Legislativa, les digo con convicción, acompañen a Ana Taroco. A quienes la conocen y valoran su trabajo, sabrán que deberán votar a Ana Taroco. Porque cuando una persona de frontera llega a un lugar de decisión, no llega sola, llega consigo la voz de su pueblo, de su historia y de toda una región que quiere ser escuchada. Muchas gracias, Ana, por tu coraje, por tu entrega y por seguir eligiendo la frontera como causa propia. Que este sea el comienzo de una nueva etapa de trabajo, integración, esperanza para Santana do Livramento, para Rivera y para toda nuestra región. Muchas gracias, Ana.
Obrigado, Martim. Quero saudar a presença dos vice-presidentes do Republicanos, o Ângelo Cardoso e o Matheus Medina. Obrigado por estarem aqui com a gente. E de imediato passo a palavra para o nosso deputado federal, Lucas Rebecker. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite Santana do Livramento e todos os municípios aqui representados nesta noite fria, mas uma noite acolhedora. Eu quero iniciar saudando aqui as autoridades uruguaias, senador e deputado que se manifestaram aqui. Isso demonstra a importância dessa relação de proximidade que nós temos no dia a dia da fronteira, mas além da proximidade das pessoas, a proximidade dos nossos representantes, dos nossos governos, dos nossos deputados, dos nossos senadores. Então eu quero fazer uma saudação especial aqui à presença de vocês, muito feliz de poder estar nesse momento aqui com vocês. Quero também fazer uma saudação especial ao nosso pré-candidato a vice-governador, Hernani Polo, querido amigo, foi meu colega por 2 mandatos na Assembleia Legislativa, secretário de Estado por várias pastas e uma das pessoas que mais conseguiu executar através das secretarias que ele esteve e que fez com que o Estado crescesse e se desenvolvesse. Também uma saudação especial ao meu querido amigo de longa data, que eu conheço desde que eu era muito pequeno, meu colega deputado e agora pré-candidato ao Senado, Frederico Antunes, que muito bem representa a região, era amigo do meu pai e eu tive a oportunidade de aprender com ele na Assembleia Legislativa. E mesmo sendo deputado estadual, disputando o voto com o Frederico, eu sempre dizia algumas coisas que ninguém pode negar. Se nós temos hoje essa ascensão dos free shops aqui, em toda a fronteira, isso se deve ao trabalho do deputado Frederico Antunes. Se nós temos ligações de voos regionais em todo o Rio Grande do Sul, isso se deve ao trabalho do deputado Frederico Antunes. E tantas outras pautas que ele conquistou aqui para a nossa região e para o nosso estado. Por isso, eu estou muito feliz, Frederico, de estar cerrando essas fileiras ao teu lado, no mesmo partido que tu novamente, e tu pode ter certeza que, já disse isso, vou repetir, meu trabalho incansável aí para que tu seja senador. Quero fazer uma saudação especial também ao nosso ex-governador e candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado, Germano Rigoto, que representa neste momento algo que o Brasil precisa. Um senador que tenha posição, mas um senador que tenha equilíbrio. Um senador que sabe aonde os problemas acontecem e da onde que nós vamos construir as soluções. E quem tem equilíbrio, quem pode conversar, quem sabe debater respeitando a diferença da ideia do próximo, não quer dizer que não tenha posição. E o senador, nosso futuro senador, Germano Rigoto, vai ser uma pessoa fundamental no Senado Federal, mediante tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, e o Senado é uma das nossas tábuas de salvação, renovando o Senado. Quero fazer uma saudação especial também a meu colega deputado estadual, meu colega de faculdade também, e hoje vice-governador, nosso pré-candidato a governador, o Gabriel Souza, e eu tenho acompanhado aí as caminhadas do Gabriel, os debates, um governo que não foi fácil, um governo que pegou estiagens, um governo que pegou pandemia, governo que pegou enchente e que investiu, que trouxe resultado para todas as cidades do Rio Grande do Sul, especialmente aqui para Santana do Livramento, mas um candidato que é criticado por falar em números. Se não se fala em números, não tem resultado. Ninguém chega na sua casa lá no final do mês, ah não, mas eu estou negativo 1 mês, 2 meses, 3 meses, tu não olhar o número, tudo vai por água abaixo. Tu vai vender a casa, tu não vai conseguir mais comprar comida, pagar a escola ou qualquer outra coisa. Então nós temos aqui uma pessoa preparada, uma pessoa capacitada, que sabe o que o Rio Grande do Sul precisa porque tem experiência. E eu sempre digo uma coisa, Gabriel, quando eu vou votar em alguém para o executivo, eu penso em escolher aquela pessoa para a pessoa que eu daria a chave da minha casa, para administrar e cuidar da minha família. E dos candidatos que eu vejo ao governo, a pessoa que eu daria a chave da minha casa para administrar as necessidades da minha família seria o Gabriel Souza, pela experiência que tem, pela capacidade. E por último, eu deixei aqui
a minha querida amiga, ex-prefeita, ex-delegada, futura deputada estadual e, acima de tudo, uma grande mulher, que é a Ana Tarouco. Eu tive a oportunidade, Marcelo, quero te saudar em nome de todos os secretários aqui, Marcelo que está abraçado à nossa campanha como coordenador, e dizer, Ana, que eu tive uns anos atrás aqui, te visitando com o Glauber, que está aqui também, no teu gabinete, e tu falava das dificuldades que tinham no município de Santana do Livramento. E hoje nós podemos dizer aqui que existe uma Santana do Livramento antes da Ana Tarouco e uma Santana do Livramento depois da Ana Tarouco. Porque ela conseguiu fazer as transformações importantes e necessárias, mas as transformações colocando a gestão à frente das dificuldades, mas não deixando o coração de lado, chegando lá na ponta e resolvendo os problemas de fato que a cidade tinha, resolvendo os problemas que chegasse na ponta lá na vida das pessoas e melhorasse. Portanto, que eu tive a oportunidade de recentemente estar aqui inaugurando uma praça com a Ana Tarouco, de recursos que nós trabalhamos, articulamos. Esse último ano foram quase R$1,5 milhão que eu mandei para Santana do Livramento, já foram pagos, e que uma das obras foi a praça, e eu vi o calor humano que as pessoas recebiam a Ana Tarouco. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma fronteira, Santana do Livramento, antes da deputada Ana Tarouco e depois da deputada Ana Tarouco. Assim como tu fizesse aqui no município. E hoje, Ana, de manhã, eu estava em Mampituba, em Torres. Fui lá fazer a inauguração de um asfalto. E aí eu disse, eu estou indo para Santana do Livramento, são 8 horas de carro, porque eu tenho um compromisso inadiável. E alguns falaram, mas você vai pegar tudo isso de estrada como se fosse uma coisa negativa. E para mim estar aqui é algo muito positivo. Porque meu pai dizia, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quando a gente caminha na política, nós temos que escolher aquelas pessoas que nós colocamos ao nosso lado na caminhada. Aquelas pessoas que nós vamos pedir voto, mas que nós vamos trabalhar em conjunto. E hoje, nessa noite aqui, nós estamos dando o lançamento da caminhada de uma pessoa que tem responsabilidade, uma pessoa que poderia ter ficado para finalizar o seu mandato com maior tranquilidade, com grande aprovação, mas resolveu, Chargozinho, assumir uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de representar a sua região. A responsabilidade de estar na Assembleia Legislativa lutando pelas causas mais nobres, como uma mulher com força que não tem medo, destemida, que enfrenta os desafios e os problemas. E podem ter certeza que esta arrancada de hoje aqui vai ser a grande vitória, não da Ana Tarouco, mas de Santana do Livramento, da região e do estado do Rio Grande do Sul, e eu estou no lado dela para isso. Obrigado, deputado federal Lucas Redecker. Salientar a presença do presidente do MDB de Manoel Viana, Jorge Soares dos Santos, o presidente do PSD de Manoel Viana, Carlos Valau, e a vereadora Ione Caminha, do Progressistas. Uma salva de palmas, obrigado pela presença. Valeu! E agora, com muita alegria, chamo para falar para a gente ele, que foi governador desse Rio Grande e é pré-candidato ao Senado. Fala pra gente, Germano Rigoto! Bem, pessoal, eu começo por onde terminou o Lucas Redecker. O Lucas termina o pronunciamento dele dizendo o seguinte: olhe com quem andas, eu direi quem és. Eu não tenho dúvida que eu posso dizer, volto a Santana do Livramento, tive aqui há poucas semanas atrás. Eu quero cumprimentar todos, cumprimentar principalmente os nosso deputado uruguaio Martin Molin, dizer da alegria, deputado, de poder estar nessa noite consigo, cumprimentar o senador Maurício da mesma forma, alegria de poder estar aqui contigo, mas eu digo ao meu deputado, ao meu senador, que como é bom estar nesse palco ao lado dessas pessoas. Quando eu olho o Lucas Redecker, eu lembro do Júlio Redecker, o seu pai. Júlio Redecker nos deixou muito cedo.
Júlio Redecker estava predestinado a, quem sabe, estar hoje ou antes no lugar do Gabriel, como candidato a governador do estado, se preparava para ser governador do estado. E o Lucas Redecker deixou uma marca impressionante no trabalho que realizou no Congresso Nacional. Eu sou testemunha disso. Mas quando eu olho o Lucas, eu vejo um deputado guerreiro. Eu vejo um deputado que vem a Santana do Livramento e diz o seguinte: eu estou pronto para continuar ajudando Santana do Livramento. E eu quero dizer, Ana, como é importante ter ao teu lado um deputado federal da qualidade do Lucas Redecker. Como é importante a Ana ter ao seu lado um deputado com essa qualidade, com esse trabalho, com essas condições e com essa capacidade de crescimento na política do Rio Grande do Sul. O Lucas Redecker, pela pouca idade que tem um futuro brilhante na política estadual, eu não tenho dúvida disso, Lucas. Mas quando eu olho o Lucas, eu vejo ali do ladinho o Hernani Polo. O Hernani Polo que, na verdade, com a sua simplicidade, o Gabriel diz o seguinte: outro dia nós passamos uma lojinha, o Gabriel diz o seguinte: olha, nós vamos ter que comprar uma jaqueta uma jaqueta nova, de uma jaqueta nova, porque ele está 3 semanas fazendo campanha com a mesma jaqueta. Mas eu quero dizer que o Hernani Polo é isto, é um homem que tem algo importantíssimo. Ele foi secretário de Agricultura do Estado e ninguém fez mais pelo agro do que fez o Hernani. Ele foi secretário, prestem atenção para a qualidade desta chapa. Ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, integrado totalmente com todas as entidades empresariais. E eu quero saudar aqui o meu presidente da Associação Comercial e Industrial de Santana do Livramento, Luiz Pereira, que quantas vezes eu estive na Associação Comercial falando sobre reforma tributária, falando sobre cenário econômico, quantas vezes eu estive aqui. Eu quero transmitir um abraço carinhoso para o presidente. Mas o presidente pode testemunhar o que representa ter um Hernani Polo como interlocutor dentro do governo. Ele efetivamente foi um secretário de Desenvolvimento Econômico responsável por trazer grandes investimentos para o nosso estado. E eu quero dizer, que vice-governador tem o futuro governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Que baita vice-governador que tem o Gabriel. E o Gabriel, pessoal, 42 anos, parece que tem uns 35, tá? Mas o Gabriel com 42 anos, que começou lá na juventude do MDB, eu quero dizer da alegria de nós estarmos juntos, o MDB, o PSD, os republicanos que estão aqui nos honrando com a presença, quantos partidos que estão aqui representados. O Gabriel começou, Preta, na juventude do MDB, na juventude estadual, foi para a juventude federal como presidente, aí chega à Assembleia Legislativa muito jovem, líder do governo Sartori, presidente da Assembleia, vice-governador. Não tem ninguém mais preparado do que o Gabriel para ser governador do Rio Grande. Não tem ninguém que conheça o estado como conhece o Gabriel. Então eu quero te dizer, Gabriel, tu ter um vice da qualidade do Hernani e tu ter esta bagagem, esta história, apesar da tua juventude, significa a certeza de nós termos a continuidade do que está dando certo no estado e trazer coisas novas, porque vocês representam isso. Mas eu quero dizer que a minha alegria de estar em Santana do Livramento, na fronteira oeste, é para dizer, vou falar da Ana depois, mas é para dizer que quando se fala em representação política da fronteira oeste, eu sempre lembrei de representação política qualificada de uma região, de um Frederico Antunes.
Frederico Antunes representa a qualidade de representação política da fronteira oeste. Frederico Antunes, que eu tive a honra de tê-lo como meu secretário de obras, ele é sim o responsável por grande parte dos projetos aprovados e que significaram transformação no Rio Grande, que significaram equilíbrio das contas, que significaram um Estado que tem condições de investir na saúde, na educação, na infraestrutura, o que não tinha como investir. E Frederico Antunes, com a sua capacidade de articulação, com a sua capacidade de diálogo, com aquilo que o Lucas disse, que tem que se ter equilíbrio, ele representa isso: coragem, equilíbrio, capacidade de diálogo, capacidade de articulação. Ele é o homem preparado para ser senador do Rio Grande do Sul. Então, Frederico, como eu estou feliz de caminhar contigo, caminhar do teu lado, podendo nós dois, quem sabe, dentro de um quadro tão ruim da vida nacional, dentro de um Senado Federal que se omite daquilo que teria que fazer. Olha o Supremo Tribunal Federal assumindo poderes que não são seus. Olha questões que passam por irresponsabilidade fiscal de um governo federal. Olha um Congresso Nacional que se preocupa mais com emendas do que discutir os grandes temas nacionais. Olha um Estado como o nosso, que tem uma faixa de fronteira que tem que obrigatoriamente ser modificada para que se tenha mais desenvolvimento. Olha um Estado como o nosso, que tem que ter um fundo de desenvolvimento como tem o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste e não tem o Sul. O Senado Federal precisa de renovação e, mais do que renovação, precisa de coragem para enfrentar aquilo que não está sendo enfrentado hoje. Por isso eu digo, estou muito feliz de estar aqui, mas principalmente feliz, porque, minha prezada Ana, eu quero que tu venha aqui agora, Ana. Eu quero que tu venha aqui. A Ana, quando eu digo de necessidade de representação política de Santana do Livramento, da fronteira oeste, uma mulher que não apenas tem a experiência que tem na área de segurança, e como é importante a segurança hoje. Como é importante a segurança hoje. Pois bem, mas a Ana não só a experiência na segurança, não só o destaque que teve na segurança pública, mas a Ana, essa espetacular prefeita de Santana do Livramento, que se preparou para ser nossa deputada estadual. Ana, eu quero te dizer, eu vim junto com o Gabriel, eu vim junto com o Frederico, eu vim junto com o Hernani, com o Lucas Redecker, para dizer que nós estamos contigo, nós acreditamos em ti, nós sabemos que a Assembleia Legislativa tem que ter uma representação da fronteira oeste qualificada, nós sabemos que tu pode representar a continuidade de um trabalho de um Frederico Antunes, e mais do que isso, trazer, além da continuidade do trabalho do Frederico, trazer coisas novas em termos de defesa da fronteira oeste. Por isso eu vim aqui para dizer que vou caminhar contigo hoje como pré-candidato, porque nós não podemos falar em candidatura ainda, como pré-candidatos, confiando em ti, acreditando em ti e tendo certeza que tu serás nossa deputada estadual. Um abraço, obrigado. Valeu, Fernando Ligoto! Gente, agora, deixa eu... Sabe que ele representou muito tempo, continua representando lá na Assembleia a Fronteira Oeste, né? Representando lá, que é o Frederico Antunes. E nessa vez ele vai, então, deixar que a Ana Taroto faça isso, porque ele vai ser, e ele vai falar pra gente aqui, ele é o nosso pré-candidato ao Senado, Frederico Antunes! Eu quero pedir licença para vocês para saudar a pessoa mais importante que está conosco aqui hoje. A mais importante.
Vocês já imaginaram quem é a pessoa mais importante que está aqui conosco hoje? É a Dona Eni. A Dona Eni. Se não fosse a senhora, Dona Eni, nós não estaríamos aqui hoje. Uma salva de palmas da Dona Eni, a mãe da Ana, querida. Eu fico muito feliz, Ana, de estar do teu lado. Sempre estive ao teu lado. Sempre estive ao teu lado. Continuo ao teu lado e vou estar ao teu lado para o que der e vier. E Deus está, obviamente, querendo que seja o melhor, não para ti, para Santana do Livramento, para nossa região, para nossa fronteira, para o nosso rincão, o mais distante da capital dos gaúchos. E ele precisa ter vez e voz. E eu tive a oportunidade, eu quero agradecer a muitos que estão aqui, muitos homens, mulheres, amigos, amigas, de longa data, de pouco tempo, de ter me proporcionado estar lá 7 vezes como deputado estadual. 7 vezes como deputado estadual. Eu não posso esquecer também meu primeiro mandato, que foi de vereador, que foi o mais difícil. Eu quero aqui fazer a saudação a 2 vereadores. Me permita fazer na pessoa da minha querida amiga Ione, lá de Manuel Viana, minha amigona, e do meu querido amigo vereador Rafael, lá de Quaraí também. Em nome de vocês, eu quero saudar todos os parlamentares municipais, todos que estão junto contigo, Ana, estão junto conosco. Então, durante esses 7 períodos, Maurício Martim, irmãos, queridos irmãos que estão aqui conosco, durante esse período, olha só, eu passei por Tabaré, passei depois com Marlen e agora com Richard. E, na verdade, uma convivência fraternal, uma amizade e uma cumplicidade para as coisas que as nossas regiões de fronteira sempre precisaram, absoluta. E eu fico muito feliz de ver vocês aqui, fazendo o mesmo com a Ana, coisa que eu fiz lá com o Tabaré e ele fez comigo, o Marne comigo e eu com ele, o Richard também, porque é assim que se integra povos, não só em discursos, mas em práticas, em parcerias, em momentos como esse, que é o momento de largada, e na largada que se faz o páreo que tu quer que chegue lá no fim e se cruze o disco na frente. Eu quero dizer para vocês que vocês estão representando aqui 10 mil irmãos uruguaios que têm registro nesta terra e vão votar na Ana Taroco. 10 mil! O Rio Grande do Sul tem as suas 497 cidades, mais da metade, 300 e poucas cidades, com no máximo 5 mil habitantes, Gabriel. No máximo 5 mil habitantes. Normalmente a gente faz o cálculo de eleitores pela metade. Então, mais que a metade dos municípios gaúchos tem talvez 2.000, 2.500 eleitores. Tu concorda comigo, Rigoto? Tu concorda comigo? Aqui, ali, do outro lado daquela avenida, nós temos irmãos que têm registro aqui e que são 10 mil, ou seja, tem mais que o dobro da possibilidade de mais que o dobro da metade dos municípios gaúchos de exercerem o seu direito do voto.
e por conhecerem o trabalho que a Ana Taroco fez de transformação de Livramento. Eu quero agora pedir a opinião de vocês, vocês vão me ajudar. Quem é de Santana do Livramento, levanta o braço. Quem é de Santana do Livramento, levanta o braço. Eu preciso de uma confirmação de vocês. Não pode ser uma opinião só minha, tem que ser uma opinião de todos vocês. Santana do Livramento está ou não melhor depois de Ana Taroco? Então, essa pesquisa aqui é a pesquisa que nós vamos fazer lá fora, ali, saído do CTG, todos os dias, se está melhor e se esteve nas mãos de quem conseguiu melhorar Santana do Livramento, que é a Ana Taroco. Nós vamos nos agarrar, nós vamos fazer de tudo para fazer com que a Ana Taroco siga melhorando a vida do santanense, do fronteiriço, do gaúcho, no Parlamento Gaúcho. E cada um de vocês será um distribuidor desta proposta, desse chamamento para todas as pessoas que nós encontrarmos nas ruas, inclusive, quero lembrar que este equipamento aqui, todo mundo tem aí na mão? Se não tem na mão, tem na bolsa. Se não tem na bolsa, tem na mesa. Tem todo mundo esse equipamento. Este equipamento aqui, esse chamado celular, cada um de vocês deve ter tirado alguma foto hoje, não tirou? Tirou? Fez o registro, vai fazer com a Ana depois o registro, não vão? Cada um vai fazer um registro contigo. Aí, Ana, eles vão colocar: estou com Ana Taroco. Venha junto comigo, para os seus familiares que moram aqui, que moram ali, que moram lá em Porto Alegre, que moram em todos os cantos e recantos do Rio Grande, seus amigos, seus parceiros, para chamarem eles, para serem também, junto conosco, o grande mutirão para eleger a Ana Taroco, hoje pré-candidata a deputada estadual, mas a nossa futura deputada estadual de Santana, da Fronteira e do Rio Grande. Quero fazer um registro, pessoal, um registro que eu considero importante. Nós formamos sempre uma corrente. Na atividade política existe uma corrente. Nem sempre essa corrente ela é feita com elos que são iguais ou que se juntam bem. Mas no nosso caso, das pessoas que estão aqui, eu posso afirmar para vocês que nós, sim, fizemos uma corrente que sim, ela é uma corrente forte, e uma corrente, Marcelo e Sandra, e ao saudar vocês dois, eu quero saudar todos que ajudam aqui em Santana do Livramento, nessa campanha da Ana. É uma corrente que muitos têm inveja, e eu vou começar por um elo importante que vai ligar a Ana aos demais, que é esse cara aqui, Lucas Redecker. Olha só, Lucas Redecker, não só pelo sangue do pai dele, meu querido, meu amigão do peito, Júlio está nos vendo agora, mas pela qualidade do trabalho do Lucas Redecker, um deputado federal que tem posição, que defende os interesses do Estado e que merece estar, sim, novamente na Câmara Federal. E agora, sendo o primeiro elo com a Ana, para poder fazer com as questões mais importantes, os compromissos mais fundamentais de Livramento e da região sejam executados também em nível federal. Então, Lucas, eu tenho certeza absoluta que esse primeiro elo, essa ligação, ninguém daqui vai esquecer, e vai ter. O Lucas Redecker é um grande parceiro nosso, um grande parceiro da Ana, e vai nos ajudar a executar aquilo que nós precisamos executar. Lá no governo estadual, lá no executivo do estado, nós vamos seguir fazendo, Ana. Ana, eu já disse, eu sou parlamentar, deputado estadual por 7 mandatos. Nos últimos 2 mandatos,
E eu quero salientar depois o mandato que eu tive com o Rigoto, e isso vou fazer de forma especial, Rigoto. Mas nos últimos dois mandatos, nós tivemos entregas para Santana do Livramento, na saúde, na segurança pública, na educação, em obras dentro do município, em parceria com o Santana do Livramento, na cultura, no turismo, na geração de oportunidades, dos investimentos feitos. Hoje inauguramos mais um juntos. O governo Eduardo Leite foi um governo parceiro do município de Santana do Livramento, assim como foi parceiro de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, fazendo com que houvesse uma transformação de um estado devedor para um estado que comece a fazer entregas. Eu tenho muito orgulho, muita honra de ser o líder desse governo há 8 anos, ajudando a fazer o que está sendo feito. E tudo o que está sendo feito, e eu tenho certeza que nós pensamos juntos, que é positivo, que é melhor do que nós tínhamos num período recente passado, nós não queremos perder. Quando se conquista algo, a gente tem uma interpretação, duas na verdade. A primeira, que a gente quer mais. Mas a primeira delas é que a gente não quer deixar de ter o que nós já conquistamos. E isso tem que estar sempre na nossa memória. Queremos mais sim, mas eu não quero perder o que eu já conquistei. E para não perder o que nós já conquistamos, Ana, nós temos que escolher perfil, postura, conduta, capacitação, vontade, time para continuar fazendo isto. E eu não tenho dúvidas que nós estamos no melhor time, com os melhores nomes, com quem tem todas essas credenciais. E eu estou falando na minha região, na minha terra, que eu aqui estou ao lado de 2 nomes que entregam a nossa chapa, a sua capacidade para não permitir que o Estado ande para trás, que cresça que nem cola de cavalo, que cresça para baixo e continue para cima. E os nomes são Gabriel Souza e Hernani Polo. Eu fiz uma parte para falar dos últimos 2 períodos, mas eu não quero deixar de falar do período que eu tive a sorte, Germano Rigoto, eu tive a sorte de estar junto contigo quando tu, governador do estado do Rio Grande do Sul, tu chegasse no momento de um turbilhão na vida política do estado. Um estado que estava para baixo, um estado que as pessoas não estavam acreditando mais, porque quem governava desacreditou o estado do Rio Grande do Sul. E tu começasse com a tua capacidade, tua tenacidade, a tua competência a reerguer o estado do Rio Grande do Sul. Reerguer o estado do Rio Grande do Sul. 2002, e tu me convidasse para ser teu secretário de Obras Públicas e Saneamento. E eu estive lá do teu lado. Me reelegi junto contigo, no teu governo, o mais votado deputado estadual do meu partido no Rio Grande do Sul. Então, eu hoje tenho essa possibilidade de caminhar ao lado de Germano Rigoto, ao lado de Ana Taroco, ao lado de Gabriel Souza, ao lado de Hernani Polo, ao lado de Lucas Redeck, com os nossos irmãos uruguaios e com todos vocês, para dizer, Ana Taroco, olha, 7 anos, 7 mandatos, 28 anos. 28 anos. Lá, num gabinete da Assembleia Legislativa. Aí agora, eu estou querendo me colocar à disposição e quero que vocês me acompanhem como pré-candidato ao Senado para estar junto com o Germano Rigoto, lá na Câmara Alta, representando a nossa fronteira, representando o nosso Estado como senador da República. Agora, na Assembleia Legislativa,
eu quero passar uma chave. Tem uma chave de um gabinete da fronteira. E essa chave, para quem nós vamos passar, eu quero que fale mais alto. Ana Tarouco, está aqui a chave. Aqui está a chave. Aqui. Vamos! Obrigado! Valeu, Frederico! Quero saudar a presença do doutor Antônio Brada, também da Adriana Almeida e o pessoal da loja Arte Eco Camisetas. Está fazendo camiseta aí da pré-candidatura da Ana Tarouco? Tá? Falem com ele ali que ele está fazendo na hora e aí por um preço bem legal, tá certo? E agora, gente, vou passar a palavra para ele, que tem andado esse estado todo, lado a lado com o nosso pré-candidato ao governo do estado, Gabriel Souza, ele que aceitou esse desafio para continuar o trabalho que está sendo feito nesse estado. Então, com muita alegria, chamo o nosso pré-candidato a vice-governador, Hernani Paulo! Muito boa noite, Santana do Livramento, boa noite a toda a fronteira. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento muito especial, nessa companhia que estamos aqui, de pessoas também muito especiais. Eu fico muito feliz de poder aqui reencontrar muitos amigos, muitas pessoas queridas que ao longo da vida pública nós trabalhamos juntos. E hoje, o que nos traz aqui, peço a permissão para poder cumprimentar o senador Maurício, o capitão Martim, o nosso deputado Martim, que vem trazer o seu apoio, trazer também a sua energia, a nossa querida e próxima deputada estadual, Ana Tarouco, que eu quero te cumprimentar, Ana, pelo teu trabalho, pela tua dedicação por essa comunidade. Você transformou o município de Santana do Livramento, certamente com o apoio de muitos que te ajudaram, e tu tem toda a capacidade, toda a experiência para poder seguir esse trabalho lá no Parlamento Gaúcho, representando o município e toda a região. Quero dizer a todos e cumprimentar as lideranças políticas que estão aqui, também os empreendedores, em nome do meu amigo Daniel, do Adroaldo Peter, do Antônio Badra, em nome de vocês, saudar todos os empreendedores que aqui estão e dizer, querido Lucas Redecker, que é uma alegria estar aqui ao teu lado, deputado atuante lá em Brasília. Fomos colegas, deputado estadual, tive a oportunidade de ser colega de Lucas, conheci o pai, o querido e saudoso Júlio Redecker, que muito fez pelo nosso estado, e o Lucas bem representa o nosso Rio Grande do Sul lá em Brasília, um deputado muito atuante, certamente continuará lá representando o nosso estado. Mas me alegra muito estar aqui ao lado de pessoas que nós temos sintonia, temos sinergia, temos equilíbrio e temos uma coisa que para mim na política eu valorizo muito, que é coerência. Eu me refiro a Gabriel Souza, Frederico Antunes e Germano Rigoto. Aqui nós estamos ouvindo o anúncio, o registro das presenças pelo protocolo, em uma reunião que eu diria que ela é suprapartidária, porque nós temos aqui lideranças políticas de vários partidos aqui representados. E eu digo a vocês, por esse caminho que já percorremos, que eu não tinha ainda presenciado, testemunhado uma chapa que tem tanto apoio de lideranças de partidos que não estão oficialmente coligados conosco.
mas que também por coerência dessas lideranças, vocês estão nos acompanhando. Nós, eu e o Frederico, nós mudamos o caminho, mas não mudamos o destino. Nós mudamos o caminho, Ana, por coerência. Porque a coerência e você ter participado de projetos que transformaram, que estão transformando o nosso Rio Grande em um estado melhor, ele precisa ser mantido. O Rigoto, na sua época, fez muito. Nós temos aqui um ex-governador que está como candidato a senador. Por onde andamos, nós percebemos o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que o Rigoto fez como governador, que pegou um período difícil, quando o governo que antecedeu o Rigoto mandou a Flora embora, criou um ambiente negativo para o nosso Rio Grande, e o Rigoto, com a sua capacidade, com a sua articulação, foi mostrar para os demais estados e para outros países, fazer um trabalho de reconstrução da imagem do nosso estado. Pois o Rigoto está aqui como pré-candidato a senador e certamente será o senador de todos os gaúchos lá em Brasília. Da mesma forma, Frederico Antunes, que eu sou suspeito para falar porque somos amigos, fomos colegas, Lucas, eu, você, o Gabriel, do Frederico, que foi secretário do Rigoto e que vem fazendo um trabalho fantástico pela região da fronteira e pelo nosso estado, porque ele, nesses últimos 7 anos, está como líder do governo Eduardo Leite. O Frederico é um verdadeiro embaixador da fronteira desta região, lá em Porto Alegre, lá no governo do estado, na Assembleia Legislativa. O Frederico tem muitas entregas por essa região. Há pouco nós estivemos na inauguração de mais um empreendimento aqui em Santana do Livramento, que vai trazer mais pessoas aqui para o município, que já está trazendo e que vai trazer mais. E isso que nós precisamos. O crescimento econômico de uma região, de uma cidade, de um estado, ele se dá por produção e consumo. E é exatamente isso que nós estamos vivendo no nosso estado. E por isso que o Frederico Antunes, que já tem 7 mandatos, que tem uma larga experiência no Parlamento Gaúcho, agora merece essa oportunidade dos eleitores do Rio Grande para que ele esteja lá em Brasília nos representando, junto com o Rigoto, 2 senadores de garra, de fibra, com equilíbrio e com capacidade de diálogo para lá defender os interesses do nosso estado, lá na Câmara Alta, lá no Congresso Nacional. E aqui, meus amigos, eu venho, muitos de vocês me conhecem, a minha forma, o meu jeito. Eu nunca perdi a minha essência. Eu sou lá do campo, lá do interior, e aprendi lá o valor do trabalho. O valor de quem luta, de quem acorda cedo, de quem dorme tarde, de quem trabalha para valorizar e fazer com que a sua família cresça, para que os seus negócios possam avançar, evoluir. E aqui me alegra muito estar ao lado do Gabriel. O Gabriel é uma liderança política, somos amigos, e eu quero destacar isso porque a relação próxima, a relação de confiança, ela é fundamental para que nós possamos fazer as entregas que nós desejamos ao povo gaúcho. Assim como, Ana, você, que será a nossa deputada estadual, você tem uma relação de confiança com o teu vice-prefeito, o Evandro, que assumiu a prefeitura. Isso é fundamental. Aquilo que eu disse antes, a nossa relação da nossa chapa de confiança, de harmonia, de equilíbrio, de coerência, é muito importante, meus amigos. E por isso que me dá muito conforto, muita confiança estar ao lado do Gabriel, porque somos quase da mesma idade, em que pese não pareça, né? Mas somos quase da mesma idade. Mas o Gabriel tem muita experiência política, foi deputado, presidente da Assembleia, foi líder do governo Sartori, de quem eu e o Lucas
fomos secretários, um governador que teve muita coragem e que eu tenho muita honra de ter também servido o Rio Grande como secretário de Agricultura lá no governo Sartori. E o Gabriel, hoje, como vice-governador, é uma pessoa que coordena vários programas, que conhece o Estado, e eu aqui já vou encerrando e digo a vocês como é importante termos alguém comandando o Rio Grande do Sul que tenha experiência, que conheça o Estado, que conheça o Rio Grande, que conheça os municípios. Vocês que estão aqui, prefeitos, vereadores, sabem o quanto esses últimos anos nós evoluímos, o quanto o governo do Estado está apoiando os municípios com recursos em vários programas, que depois o Gabriel vai falar, o quanto nós avançamos no apoio aos hospitais, para que tenhamos um atendimento mais próximo, com mais qualidade da população, no fortalecimento em equipamentos, em obras dos hospitais em todo o Rio Grande do Sul. Tudo isso não aconteceu por acaso. O quanto nós atraímos investimentos nesses últimos anos. E eu cito aqui alguns que vão trazer reflexos para esta região, especialmente em projetos de energia eólica. Nós estamos atraindo investimentos bilionários na área da tecnologia, da infraestrutura digital, de data centers, que vão precisar muita geração de energia renovável para atender a demanda desses grandes projetos, e certamente esta região será beneficiada. Nós avançamos, nós evoluímos, e isso naturalmente não significa dizer que está tudo bem, que está tudo perfeito, que está tudo resolvido, que nós estamos satisfeitos. Não! Se nós estamos aqui, junto com o Gabriel, é porque nós queremos fazer mais, que nós queremos fazer melhor, que nós queremos evoluir. Nós reconhecemos sim, nós consideramos sim o que o Rigoto fez, o que o Sartori fez, o que o Eduardo com o Ranolfo e o Eduardo com o Gabriel estão fazendo. Mas a nossa chegada não significa uma continuidade de 12 anos. Não será um terceiro governo do Eduardo Leite, Ana. Será a primeira gestão do Gabriel e do Hernani, com o nosso jeito, valorizando quem empreende, quem produz, quem trabalha. É assim que nós queremos chegar ao Palácio Piratini. E para que isso aconteça, meus amigos, nós precisamos muito do apoio de todos. O Frederico já disse o quanto é importante as redes sociais, a multiplicação. Nós aqui somos 600, 700 pessoas, mas isso pode multiplicar em 6 mil, em 20 mil, em 30 mil, em 50 mil, se nós usarmos, ou mais do que isso, as nossas redes sociais. Compartilhar, falar, mostrar aquilo que vocês estão testemunhando. Eu não tenho dúvidas de que a grande maioria da sociedade gaúcha, dos eleitores gaúchos, são conscientes, são inteligentes e são coerentes. Eu não tenho dúvidas disso. Porque para governar o Rio Grande, para governar o nosso Estado, não é com lacração, não é gerando confronto, não é desunindo e separando as pessoas. Para governar e para fazer entregas, que é o que nós desejamos, é o que a Ana deseja, o Lucas, os que estão aqui todos, promovendo união, promovendo integração, construindo consensos para que nós possamos fazer entregas e melhorar a vida das pessoas. E para finalizar, como estamos aqui no CTG Fronteira Aberta, eu vou encerrar com um trecho da música do nosso artista gaúcho Mano Lima, que diz mais ou menos assim: é na fumaça que se conhece um taura, e é nesse mundo que eu quero mostrar quem sou. Se é na guerra que o soldado pega nome, pois foi na guerra que o gaúcho se criou. Quando a moral se entrega, o homem chega ao seu próprio fim. Mas podem confiar sim, que aqui, o Gabriel, eu, o Rigoto e o Frederico, somos 4 guerreiros para
estar aí tremendo até o fim. Um abraço a todos e muito obrigado. Mas que beleza, tchê! Muito bom. Obrigado, Hernani. Gente, Ana, nós vamos tentar uma coisa aqui. Vamos ver. Ninguém ensaiou agora o que vai acontecer. Eu vou pedir a ajuda de todo mundo que está aqui. Todo mundo pega o celular. Todo mundo pega o celular. Todo mundo pega o celular. Isso. Aí você sabe que tem essa lanterninha aqui, né? Vamos lá? Vamos pegar. Isso. Vamos acender. Vamos ficar de pé. Vamos lá, vamos ficar de pé. Isso. Vamos ficar de pé. Vamos ocupar de novo esse corredor aqui. Não vamos deixar esse corredor livre. Isso. Eu ainda não estou vendo. Isso. Vamos lá. Levanta a mão aqui. Levanta com o celular. Isso. Tá ficando bonito, gente. Tá ficando bonito isso aí. Vamos lá. Tem mais celular aí. Vamos lá. Aqui no fundo, aqui. Isso. Levanta, gente. Levanta o celular. Tá? No 3, hein? Meu DJ, tá pronto aí, DJ? É no 3, hein? Vamos sacudir aqui esse celular. Isso, olha só. Aqui no meio, vamos ficar mais um pouquinho aqui no meio de novo. Fotógrafo, vamos preparar que vai ficar bonito. É no 3, hein? É no 3. Isso. Agora, vamos deixar a foto. Vamos fazer a foto. Certo? Tá bom. Vamos lá, isso aí, sacudindo o celular, sacudindo. Então tá, é no 3, hein? É 1, é 2, e é 3! Apaga as luzes! Vamos lá com esses celulares, isso! Tá lindo, gente, tá lindo! Dançando! Isso aí! Deixa o celular! Agora, canta junto! Ana, fala pra gente, Ana Tarouco! Bora Santana! Energia, bora Santana! Mas eu vou trocar agora. Eu vou trocar. Bora Santana! Abre peito, bora Santana! Não tem cassação pra música em CTG, né? Não, só pra saber. Senão a gente já começava complicado. Mas, senhores, antes de me apresentar, eu quero convidar vocês para assistir um videozinho, depois eu me apresento para quem não me conhece. Não é apenas mais uma eleição, é a oportunidade de retornar à mesa das grandes decisões do Estado. É sobre ter coragem de nos chamarem de força. É
sobre pertencimento, quando tudo parecia esquecimento. Quem tem história não se esconde atrás de promessas. Mostra o trabalho que transformou Santana e ampliou para a região. Mostra que se firme de calor diante de todos os desafios. O Rio Grande do Sul não tem tempo para decisões. O futuro da nossa região cobra coragem, cobra atitude, cobra entrega, cobra quem bota para todo e para lutar por isso. Agora, exatamente agora. É tudo ou nada, senhores! É tudo ou nada! Eu não quero acreditar que eu saí daquela prefeitura para nada. Eu saí daquela prefeitura e eu entreguei nas mãos do Evandro, com muito choro para quem acompanhou, porque eu entreguei no melhor momento que esta cidade viveu em 200 anos da sua história. Então agora, exatamente agora, é tudo ou nada. E antes que me perguntem por que eu estou com o abacaxi na mão, é porque para quem me conhece sabe que eu sempre tenho um recado para dar. E eu ouvi esses dias que hoje era uma reunião política. Enquanto o mundo lá fora parece desabar na cabeça de alguns, só na cabeça de alguns, ouvi dizer, Gabriel, que hoje era uma reunião política. Mas, senhores, eu já ouvi aqui todos os partidos políticos, portanto, hoje, senhores, hoje não é uma reunião política. Hoje é um encontro de gente que quer dar um basta no esquecimento que por muitos e muitos anos lançaram a nossa região e que deixaram o nosso futuro senador lutando praticamente sozinho. Hoje não é uma reunião política. Hoje é o dia de nós nos levantarmos e dizermos ao futuro governador deste estado que nós estamos aqui e que nós queremos o nosso lugar neste mapa do Rio Grande do Sul. Um lugar que não é nosso, um lugar que precisa ser nosso, o nosso lugar de desenvolvimento. E aqui, no templo do tradicionalismo, um dos nossos grandes cartões de visita, nós queremos o nosso lugar. E eu me apresento para vocês, prazer. Eu sou a pré-candidata a deputada estadual de cada um de vocês e de todos aqueles que querem uma fronteira oeste, uma região da campanha e um estado do Rio Grande do Sul ganhador. Porque se tem algo que eu carrego comigo, é a briga. Se tem algo que eu carrego comigo, é a coragem de fazer e de decidir o que precisa ser feito. Mas eu ainda não comecei. Entrego aqui o meu abacaxi, porque eu já mandei o meu recado. E eu quero começar agradecendo a Deus primeiro por este momento que estamos todos aqui, reunidos, irmanados, sem dúvida porque Ele quer, porque Ele sabe por quê. E agradecer aqui a presença da minha família, da minha mãe, da Petro, da Rô, do Dani, da minha Aurora, senhores. Hoje é um momento muito especial, não só porque estou aqui com vocês, porque estou aqui com essa chapa maravilhosa, com os amigos irmanados aqui da nossa Ribeira, mas porque exatamente hoje, senhores, nesse dia 20 de junho, às 16 horas e 15 minutos da tarde, há 2 anos atrás, tocava o meu telefone, eu saindo da prefeitura, exatamente hoje, e era o Poder Judiciário me dizendo que a Aurora estava lá me esperando. Então hoje, e ela chegou numa pré-campanha e quis o destino que hoje ela estivesse aqui, linda, de novo numa pré-campanha. Muito obrigado pela presença. Quero agradecer aos meus coordenadores, ao Fabrício, ao Marcelo, à Sandra, à Preta, ao Wilson, ao João, que está lá no cantinho, a todos os demais que eu vou esquecer, ao Refat que eu não vi, a todos os demais, a Milene que eu não vi, a cada um de vocês e a todos vocês que neste sábado frio, senhores, vocês vieram aqui para ouvir políticos, uma classe tão desacreditada, mas aqui, senhores, neste palco hoje, nós não viemos falar de política partidária, nós não viemos falar de promessa,
porque aqui neste palco, esses nomes que estão aqui, aonde eu honrosamente me incluo, nós vamos falar daquilo que vocês já viram acontecer lá fora. Porque eu não sou, assim como estes homens aqui, eu não sou mulher de promessa. Nós somos pessoas e políticos de entrega real na vida das pessoas. Nós devolvemos para Santana do Livramento dignidade. Nós devolvemos credibilidade. Isso ecoou por todas as cidades do entorno. E é por isso que eu tenho a coragem e a insanidade de ter largado tudo para estar aqui hoje, colocando este meu nome à disposição. E aqui quero agradecer a presença dos irmãos aqui de Rivera, irmanados que ao longo dos 6 anos nos auxiliamos mutuamente. Muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui. O Richard não pôde estar aqui porque teve uma perda dolorosa esta semana. Mas o importante é que nós aqui damos exemplo. Enquanto o mundo lá fora briga, enquanto fica o colorado com o gremista, a direita com a esquerda se matando, nós aqui na fronteira damos exemplo. Exemplo de avanço conjunto, exemplo de diálogo, de construção coletiva. Que este exemplo ganhe o nosso dia a dia aos demais. E aqui, ao meu amigo Lucas, muitíssimo obrigado pelas tuas palavras, pela tua presença, mas não só isso. O Lucas tem sido, desde sempre, e agora muito mais, um deputado nosso aqui, construindo a realidade Santana do Livramento, não só com recursos, e eu volto a dizer, recurso é importante, mas nós precisamos entender que as nossas figuras políticas para a nossa realidade é muito mais do que recurso. Nós precisamos de portas abertas, nós precisamos de acesso, nós precisamos destravar processo, e isso ele tem sido um parceiro. Muito obrigada, Lucas. Aqui, ao nosso Germano Rigoto, muito obrigada pelas tuas palavras, muito obrigada pelo que tu tens construído conosco, muito obrigada pelo que tu já somou ao estado deste Rio Grande do Sul, muito obrigada por estar aqui hoje. E eu já deixo, porque também não sou mulher de mandar recado, eu digo mesmo, eu já deixo um pedido a esse seleto time, quando estiverem lá, lembrem de nós aqui. Porque parece que Livramento, Quaraí, Rosário, Dom Pedrito, parece que nós estamos muitíssimos distantes, estamos fisicamente. Mas nós fizemos parte desse estado. Aliás, muito do que o estado do Rio Grande do Sul é hoje, ele deve a cada uma dessas pessoas que estão aqui, brigando pelo seu lugar ao sol. Então, quando chegarem lá, que chegarão, lembrem que nós estamos aqui, ansiosos por uma visita, ansiosos por um olhar importante para as nossas demandas, Gabriel, que são muito nossas. A nossa realidade, tudo é do litoral. A realidade do litoral é completamente diferente da realidade da fronteira oeste da região da Campanha. Por isso a importância de termos representação. Por isso a importância de termos gente que conheça as nossas dificuldades, as nossas distâncias e aquilo que nós vamos demandar. E a essa dupla, que eu vou falar por último, porque me passaram uma chave e eu sinceramente quase saí correndo quando ele pegou aquela chave, porque são 7 mandatos, senhores. Vocês imaginem aqui, eu posso falar com absoluta propriedade. Federico, por favor, eu quero aqui publicamente, primeiro te agradecer mais uma vez, por tudo que tu é por Livramento, por tudo que tu é pela fronteira, por tudo que tu tem sido para a delegada Ana Tarouco, que nos últimos 6 anos administrou essa cidade. Muito obrigada. Um homem que nem éramos do mesmo partido. E nem imaginávamos estar no mesmo partido. E ele atendia o telefone. Que maravilha nós termos agentes políticos que nos atendem, que não lembram da gente só em época de eleição, que nos atendem, que nos demandam. Frederico, muito obrigada. Senhores, se tem, e aqui eu falo quem me conhece, aqui os meus secretários, muitíssimo obrigada por tudo que vocês fizeram até hoje, pelo que vocês continuam fazendo. E eles sabem o que eu vou dizer. Eu sou fã deste homem. E não é de agora. Eu sou fã porque esse cara aqui move montanhas para fazer aquilo que vocês enxergam lá fora. E eu fico honrada, compromissada, mas absolutamente apavorada pelo fato de achar que algum dia, e quem me conhece sabe, eu sempre disse, o dia que eu for 1/3 da capacidade, Sandra sabe,
O dia que eu chegar a 1/3 da tua capacidade, Frederico, eu tenho certeza que eu politicamente já venci na vida. Porque transita, dialoga, constrói, respeita e entrega. E é sobre isso que eu quero falar. O nosso nome aqui, de todos nós, não está aqui à disposição desta pré-campanha porque a gente quer fazer alguma coisa nova, não. A roda já foi inventada. E nós temos sim, e aqui com absoluta propriedade eu posso falar do governo do Eduardo e do Gabriel. Gabriel, Hernani, por favor. Eu posso falar que quem me conhece sabe o que eu vou dizer. Porque também... Cadê o Fabrício? Fabrício? Se escondeu, Fabrício? Quem me conhece sabe o que eu vou dizer. Eu sempre tive, e me permita, Gabriel, a franqueza, porque eu estou no meu chão, então eu não posso ser diferente, porque eu sou exatamente assim. Eu sempre tenho dois corações com o governo do Eduardo e do Gabriel, porque eu sou servidora pública do Estado, eu sou delegada de polícia, mas não vou dizer, que eu vou entregar a idade. E eu sei que o servidor, Gabriel, e aqui eu já deixo um pedido, o servidor está pedindo que tu olhe um pouquinho mais por nós. Que esse seja um dos teus compromissos quando tu lá chegar. Porque quem faz o discurso do Estado mínimo, do enxugamento, senhores, não se faz política pública de verdade sem serviço público de qualidade e sem um servidor valorizado. Aqui tem muito servidor, e o servidor do município, Gabriel, sabe o que eu vou dizer? Há muitos e muitos anos nós não tínhamos um servidor, não entregamos tudo, não temos uma cidade perfeita, mas temos a coerência de saber que tudo que estava ao nosso alcance foi feito, e eles sabem, porque eles acompanharam, eles foram ouvidos, nós dialogamos. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho um coração servidor, eu tenho um coração municipalista. E nunca, senhores, nunca, isso quem está dizendo não é só a Ana Taroco, que era outro partido há pouco tempo. Vários prefeitos de todos os partidos vão concordar com o que eu estou dizendo há muitos e muitos anos, Gabriel. As prefeituras e os municípios não tinham tantos recursos e tantos programas que chegavam na ponta. Isso é realidade. E isso é projeto de vocês, que eu tenho a plena convicção de que tu dará sequência, porque eu volto a dizer, nós não estamos aqui prometendo nenhuma revolução, não estamos aqui dizendo que está tudo perfeito, mas também não estamos dizendo que tem que refazer tudo e começar de novo. Nós temos a convicção de que estamos no caminho, assim como Santana do Livramento. Eu tenho a plena convicção que ela está no caminho. O Estado do Rio Grande do Sul está no caminho e não pode retroceder. É muito fácil chegar aqui e dizer que está tudo errado e que vai fazer diferente. Aí eu convido vocês a assistirem os debates. Assistam os debates e convidem os seus amigos, os seus vizinhos e as suas famílias para assistir o debate. Porque eu tenho dito, é muito fácil dizer que vai fazer a revolução. Eu quero saber como vai fazer a revolução. Com que recurso, com que programa, com que orçamento. É isso. E é isso que estes homens aqui estão dispostos a dar continuidade. Portanto, Gabriel, para ti, Hernani, sucesso, sorte, não só isso, vocês têm conteúdo para mostrar. E este conteúdo é o que nós temos aqui em Livramento, e o que nós temos na Fronteira Oeste é o conteúdo que nos capacitou, que nos gabaritou para estarmos dando este passo hoje, nesse lançamento dessa pré-campanha de casa cheia, com os amigos, com a família e com muita gente que eu nem conheço e muita gente que nem pode vir, mas que está conosco, porque sabe que este é o caminho, que não é outro caminho, não é o caminho da revolução, não é o caminho da promessa fácil, não. É o caminho de quem vai continuar entregando dignidade e credibilidade para a nossa população lá fora. E aqui dentro, todo mundo sabe disso, aqui dentro tu está em casa, e eu peço, como disse o Fred, cada um de vocês, e eu vou falar isso com quem tem um pouquinhozinho de propriedade, porque no final das contas eu ostento vários títulos. Um deles é que eu sou a prefeita
do marketing, a promoter. É verdade. Esse é mais gentil, né? Tem outros um pouquinho menos. Cada um de vocês, senhores, e nós estamos aqui no lançamento de uma pré-campanha, e essa caminhada começa agora, e vocês devem ter ouvido um pouco antes da Maria e do Mateus, da importância que nós temos de estarmos organizados para chegar lá fora e botar o nosso bloco na rua. Chegar lá fora e dizer o que nós temos de diferente para oferecer para o estado do Rio Grande do Sul. E nós temos muita coisa diferente. Como já diz o nosso hino, a cidade diferente, que aprendeu a ser diferente e aprendeu a se orgulhar. Mas isso só vai acontecer se nós nos organizarmos, enquanto sociedade organizada. Não temos densidade eleitoral suficiente para estar espalhando voto para todo mundo. Sejamos nós por nós, sejamos fechadinhos, como eu diria na boa polícia que sou. Vamos cerrar as nossas fileiras. E vamos juntos caminhando, cada um tem que sair daqui comprometido a falar sobre esse time, a falar sobre a pré-candidata delegada Ana Tarouco, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu familiar, não só do Livramento, é uma campanha estadual. Nós precisamos ir lá fora, buscar esse povo que não sabe, buscar o santanense que está em Caxias, que está em Lajeado, enfim, tem muitos santanenses, tem peditenses, tem rosarienses, enfim, fronteiriços pelo estado do Rio Grande do Sul. Essas pessoas precisam nos dar uma oportunidade de nos conhecer, de nos ouvir e saber o que nós temos para oferecer para o estado do Rio Grande do Sul, quer no legislativo, quer no executivo. Portanto, senhores, agradecer, por último e não menos importante, aos cavalarianos que estavam lá fora e que nos entregaram esta bandeira. Esta bandeira, senhores, eu carrego, não é de agora. Vai que no abacaxi resolva dizer que eu carrego a bandeira agora, porque a bandeira, não, senhores. Eu carrego esta bandeira, para quem me conhece, eu carrego esta bandeira desde o primeiro ano. E o primeiro ano foi difícil, o segundo ano foi mais difícil. Aí no terceiro a gente foi sobrevivendo, no quarto ano, senhores, nós entregamos, Gabriel, uma reeleição da primeira mulher eleita com 75% de aprovação, depois de termos feito reformas estruturantes dolorosas. Fizemos a reforma da Previdência no meio do caminho. Nós conseguimos provar para aquelas pessoas lá fora que nós temos seriedade, que nós temos compromisso, e sim, Frederico, sem falsa modéstia, a Santana do Livramento é uma antes e outra depois da Ana Tarouco, mas não só. É uma antes e uma depois da mão de muita gente que está por aqui, porque não se faz nada sozinho, como disse o Hernani. A dupla tem que estar alinhada e a equipe tem que estar alinhada. Portanto, senhores, para encerrar, porque vocês sabem que eu falo muito, e senão eu fico até amanhã falando, e aí eu passo o ponto a janta, que ainda tem o nosso futuro governador. Eu quero agradecer mais uma vez e quero dizer, senhores, as pessoas têm me perguntado o que a Ana Tarouco pode oferecer para o estado do Rio Grande do Sul. Eu digo, olha, dentre outras tantas coisas que o tempo não me permite, o que eu tenho para entregar para a nossa fronteira, para a nossa região da campanha e para o estado do Rio Grande do Sul é a coragem de fazer o que precisa ser feito, de brigar a briga que tiver que ser brigada, de enfrentar o que tiver que ser enfrentado, mas sim, a nossa região vai voltar para o mapa do Rio Grande do Sul em investimento, em desenvolvimento, em cuidado, em olhar, porque este é um compromisso, é o compromisso assumido lá atrás, com o Santana do Livramento, e o compromisso assinado hoje, a partir de hoje. E como eu disse no vídeo, senhores, nós não teremos outra oportunidade tão cedo. O cavalo, como diz o gaúcho, está passando ali fora encilhado e não é para a Ana. A Ana tem para onde voltar. O cavalo está passando encilhado, é para a nossa cidade e para a nossa região de termos mais volume de representação, porque o Frederico está nos deixando, está indo para cima se Deus quiser, mas nós precisamos garantir esse espaço para não retroceder. Portanto, senhores, é agora ou nunca, e eu conto com cada um de vocês para fazer o que precisa ser feito no dia a dia desta cidade e no dia a dia da nossa região, convencimento a convencimento, voto a voto, olhar a olhar. Não vamos deixar ninguém para trás. Não tem voto perdido e não tem, não. Vamos trabalhar diuturnamente para buscar esses votos, e eu conto, nós todos aqui contamos
com cada um de vocês. Portanto, senhores, saindo daqui, todo mundo comprometido a buscar esse pessoal para nós garantir a nossa região, garantir a nossa metade sul e o nosso Rio Grande do Sul na mão de gente que não está trazendo promessa, na mão de gente que está trazendo entrega real todos os dias, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, e ele vai falar mais um pouco. Muito obrigado. Ana Tarouco! Demais, 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 demais! E já que a gente está no CTG, o nosso jingle aqui do Gabriel e do Hernani é um jingle Gaudério, e do Ligoto e do Frederico, e do Lucas, e da Ana, e de todos nós. Vamos lá, vamos soltar o som aí, DJ. Vamos ouvir esse jingle. Vamos lá, gente. Pressão de essas brigas em Brasília, ninguém mais aguenta ver. Temos presidente de estimação, nossa alma é o Rio Grande, gaúcha é o patrão. Somos 100% Rio Grande do Sul, eu da somos 100% Rio Grande do Sul, quando Frederico Gabriel é dentro. Ele tá no certo e agora vamos em frente. Muito bom. Uma salva de palmas pra vocês. Vamos encerrando a música, DJ. Aí, agora, eu quero que vocês me ajudem. Vocês me ajudem a chamar o futuro governador desse estado, o nosso pré-candidato ao governo. Chamem comigo, Gabriel. 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 Fala pra gente, futuro governador Gabriel Souza! Boa noite, Santana do Livramento, boa noite, Fronteira Gaúcha, boa noite também aos uruguaios que nos visitam hoje. Quero saudar aqui o senador Maurício Gonzalez, o deputado Martim Molim, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui em Santana do Livramento. Quero dizer para vocês que eu vim especialmente aqui junto com todo o nosso grupo para esse lançamento da pré-candidatura da minha amiga Ana Tarouco. Eu, primeiramente, quero dizer para vocês que a nossa chapa, né, que é a chapa 100% do Rio Grande do Sul, está aqui completa, com time completo hoje. E primeiro dizer para vocês da importância de vir aqui a Santana do Livramento com a chapa completa, exatamente pela importância que nós damos a esse ato de lançamento da pré-candidatura da Ana Tarouco. Ana, eu estou aqui acompanhado do Germano Rigoto e do Frederico Antunes. Eu quero chamar a atenção para a eleição do Senado Federal. É muito importante, e eu quero dar esse testemunho como vice-governador do Estado, e hoje, inclusive, como governador do Estado em exercício, na medida que o governador Eduardo está em missão oficial, sobre a eleição do Senado Federal. Primeira questão é que nós temos nessa eleição, no Uruguai não é assim, mas aqui no Brasil, nessa eleição, senador, nós temos dois votos para senador. O eleitor irá votar 2 vezes no Senado. São 2 vagas no Senado. E por isso nós estamos apresentando 2 nomes. E eu quero chamar de novo a atenção, se vocês me permitem, para isso, porque não é um assunto de pouca importância. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa bancada no Senado Federal. O Rio Grande do Sul não está com a bancada à altura da história da importância econômica, à altura do povo gaúcho, lá na Câmara Alta da República. O Senado é uma casa legislativa que ajuda muito o Estado, decide coisas importantes para a população, que mexe diretamente na vida das pessoas. Inclusive, tem uma das coisas que vocês da fronteira sabem melhor do que eu, que é a questão dos 150 quilômetros de faixa de fronteira, que nós precisamos atualizar essas regras, mudar as regras. E está aqui
Ele que foi governador do Rio Grande do Sul, deputado federal, deputado estadual, um grande governador, por sinal, do Rio Grande do Sul, que eu tenho muito orgulho de caminhar ao nosso lado, um grande senador da República será, Germano Rigoto, aqui na próxima sala de palmas, pela sua presença nessa eleição, pela sua disposição de ser um futuro senador do Rio Grande do Sul. Também, o cara que entregou a chave para a Ana, não é uma responsabilidade pequena, Ana, não é uma responsabilidade pequena, que é um cara que foi vereador em Uruguaiana, alguém que frequenta essa região semanalmente, todas as semanas, sou testemunha, fui colega do deputado Frederico Antunes na Assembleia Legislativa, fui líder do governo Sartori e, posteriormente, presidente da casa, e acompanhei o Frederico, agora como vice-governador, continua sendo nosso líder lá no Parlamento Gaúcho. O Frederico, todas as semanas, durante todos esses anos, não teve quase nenhuma semana, raríssima semana, que o Frederico não pegue o carro dele e rode centenas de quilômetros até a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Um deputado presente, um deputado que conhece a região, o deputado que viabilizou as free shops terrestres. Eu hoje fui hoje, meu caro Germano Rigoto, em mais uma inauguração, Lucas, mais uma inauguração de mais uma free shop que movimentará milhões de reais aqui do lado brasileiro, gerando emprego e renda para 50 pessoas diretamente e fazendo com que o recurso circule na economia local. Mais um free shop de uma luta que foi liderada pelo deputado Frederico Antunes. Está preparadíssimo para ser nosso senador e eu quero aqui dizer para vocês mais uma vez, temos 2 nomes da melhor qualidade e precisamos aumentar a qualidade da nossa bancada no Senado. Se é verdade que na quantidade as outras regiões brasileiras têm mais senadores do que nós temos que ganhar deles na qualidade. Germano Rigoto e Frederico Antunes, uma grande salva de palmas para esses 2 grandes gaúchos que muito bem representarão o Rio Grande lá no Senado Federal. Também quero dizer da minha satisfação de estar aqui do lado do Lucas Redecker. Lucas e eu fomos colegas na Faculdade de Medicina Veterinária. Não sei se você sabe, eu sou médico veterinário e o Lucas só não se formou ainda porque ele, nessa faculdade, se formou em outra, porque ele se elegeu primeiro do que eu. Senão estaria, já seria também veterinário, mas não seria deputado, talvez, né, Lucas? Então, acho que valeu a pena aí, pela tua qualidade lá na representação em Brasília. É alguém que vocês estão muito bem servidos de deputado federal. É um deputado federal qualificado, sério, honesto, íntegro e que certamente muito bem representará a fronteira oeste do Rio Grande lá na Câmara Federal. Uma salva de palmas para o Lucas Redecker também, por favor. Também quero cumprimentar o Hernani Polo, meu colega de chapa aqui de pré-campanha e posteriormente de campanha. O Hernani foi secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado, vai ser um grande vice-governador. Não tenho nenhuma dúvida que eu não poderia ter um parceiro, um companheiro de chapa com a qualidade, com a melhor disposição, com comprometimento, com entusiasmo, com engajamento, com a competência e com o preparo do Hernani Polo. Muito obrigado, Hernani. Estamos juntos nessa jornada. Porém, quero dizer uma coisa para vocês. Eu e o Hernani precisaremos de uma forte bancada na Assembleia Legislativa. O Rio Grande avançou muito nos últimos anos, muito. A Santa Casa de Misericórdia aqui de Santana do Livramento sabe disso. As pavimentações que nós fizemos aqui em Santana do Livramento, com o município, também sabem disso. As pessoas que usufruem de uma segurança pública mais qualificada também sabem disso. A infraestrutura do Estado, que não recebia recursos para nada, melhorou muito. Acessos asfálticos, ligações interregionais, ligações regionais, como nós estamos fazendo aqui na fronteira, poderia falar de Alegrete, Maçambará, poderia falar de outras ligações importantes. As pessoas que usam essas estradas sabem da importância do Estado estar com as contas em dia, com as contas organizadas para poder melhorar a vida das pessoas. Eu estava nessa inauguração agora da Free Shop, e ali passou por ali, segundo os proprietários, milhares de pessoas. Teve gente acampando na frente da Free Shop hoje, nessa madrugada fria, para poder entrar, lotado de gente.
E as pessoas que eu conversei lá estavam me contando exatamente isso, que agora tem um Rio Grande que tem perspectiva de futuro. Não está tudo perfeito, eu sei que não, por exemplo. Eu sei, Ana, da importância de valorizar o servidor público. Eu sou casado com uma servidora pública, por sinal. Sou casado com uma servidora pública, uma professora. Mas não se enganem, os meus adversários não estão preparados para governar o Rio Grande. Um deles, que inclusive sugeri que não usasse mais as cores do Rio Grande, no último debate, usasse a cor amarela. A cor amarela porque tem amarelado e não tem aparecido nos debates. Não tem vindo debater conosco. E a outra adversária, que tem uma dificuldade de compreender que não pode criticar tanto assim o governo, porque o partido dela fazia parte do governo até anteontem, e de uma certa forma até hoje faz parte. Até hoje faz parte. Uma incoerência. Uma coligação forçada, num casamento sem amor. Eu e a minha esposa estamos juntos há mais de 20 anos. Já brigamos, algumas noites confesso que dormi no sofá, que ela não respondeu meu WhatsApp. Os homens aí sabem como é que é dormir no sofá. Vocês não riem de mim, porque vocês também já passaram por isso provavelmente algum dia. E a verdade verdadeira é que a gente está junto até hoje porque temos amor. Quando o casamento é forçado, quando o casamento acontece a contragosto de ambas as partes, como aconteceu a coligação da minha adversária, a coisa já nasce errada e não termina direito. Vocês podem ter certeza que essa energia e sinergia que vocês estão vendo aqui nessa coligação de 3 ex-presidentes da Assembleia Legislativa e um ex-governador do Estado não se encontra nas outras coligações. Nós temos coragem de enfrentar os debates. Nós temos uma trajetória que nos prepara para ser o próximo governador do Estado, o próximo vice-governador, os próximos senadores da República. Nós não vamos sentar nas cadeiras que estamos almejando sentar, estando lá e chegando lá, aprender a governar, não. O pior lugar para governar, para aprender a governar, é na cadeira do governante. O pior lugar para te aprender a governar o Rio Grande do Sul é na cadeira de governador. Você tem que chegar lá já com uma bagagem, com uma capacidade, com conhecimento do Rio Grande, para poder fazer aquilo que os servidores estão pedindo. Exatamente por isso não se enganem. Não se enganem com promessas falsas, com promessas fáceis, de que vão fazer, vão acontecer. Como a Ana falou, eu quero saber de onde vão tirar o dinheiro. Eu quero saber como farão para o ano que vem, com a volta do pagamento da dívida com a União, vão conseguir manter as contas em dia. Nós já mostramos que sabemos fazer. Nós mostramos que sabemos governar. Nós mostramos que estamos evoluindo. Nós mostramos que podemos evoluir ainda mais. Não será um terceiro governo do governador Eduardo Leite. Não. Nem poderia ser. Porque a vida é uma vida... A vida tem que ser uma vida de evolução. Nós todos estamos aqui na Terra, por sinal, exatamente para evoluirmos enquanto seres humanos, não é verdade? Para evoluirmos enquanto pessoas, para fazer o bem, para fazer com que a família da gente, que a nossa comunidade, seja uma família, uma comunidade melhor. É para isso que nós estamos aqui. E exatamente por isso que os governos também têm que ser assim. Nós queremos fazer não uma continuidade do atual governo, mesmo com todos os avanços que conquistou, mas sim um governo novo, que não tenha retrocessos e que consiga proporcionar avanços e evolução para as pessoas, para os gaúchos e para as gaúchas. Eu vejo essa região com muitos potenciais, a olivicultura, a vitivinicultura, a cultura do vinho, do espumante, do suco de uva, do turismo de compras, da energia renovável e de outras tantas possibilidades que podemos construir juntos. Mas precisaremos de uma representação política de Santana do Livramento, da fronteira oeste do Rio Grande. Agora, com a saída do Frederico, com a ida dele para o Senado, é muito importante ter alguém lá, sentado entre as 55 cadeiras da Assembleia Legislativa, para ir à tribuna sempre que necessário for, para cobrar o governo, para cobrar o governador, e que na porta do governador Gabriel Souza, a Ana Tarouco não terá tramela, não precisará de chave, vai entrar a hora que quiser com a representação política que a sua terra e a sua região lhe dará.
Eu vim aqui, Ana, para te dizer o seguinte. Primeira coisa, fiquei muito feliz de conhecer a Aurora. Muito feliz de conhecer a Aurora. Ela tem quantos anos? 2 aninhos e meio. Eu sou pai de uma menina de 8 anos, que vai fazer 9 agora. A gente conhece, de fato, o amor verdadeiro quando a gente tem um filho ou uma filha, não é verdade? O amor verdadeiro, o amor mais puro, o amor na sua forma mais material, o amor que às vezes é uma figura abstrata, uma palavra no dicionário, se materializa nas nossas vidas através dos nossos filhos e posteriormente dos nossos netos, das pessoas que a gente ama. E a Aurora tem uma história bonita de vida contigo e tu com ela, porque talvez uma das formas mais fortes de demonstrar amor é querer, é querer ter alguém para a gente cuidar. E a Aurora é o nascimento de um novo dia, de uma nova história. E eu quero te dizer o seguinte, me emocionei muito com a história toda da Aurora. Te conheço o teu trabalho aqui em Santana do Livramento. Pensa numa mulher faca na bota. Pensa numa mulher faca na bota. Os uruguaios que não se metam com ela, viu? Não, eles sabem já, eu sei. Porque é capaz de dar uma outra revolução aqui. E eu quero dizer para você o seguinte, esse teu ímpeto, essa tua vontade de lutar, que eu não chamo de briga, uma vontade de lutar pelo que tu acredita, essa tua vontade de pelear, como pelearam os nossos antepassados nas revoluções do passado, muitos acontecidos aqui nessa região, como peleou Anita Garibaldi, como pelearam várias mulheres gaúchas, homens gaúchos, é uma vontade que eu quero ver lá na Assembleia Legislativa. Eu fui deputado estadual, fui líder do governo, fui presidente da Assembleia, sou o atual vice-governador do Estado e serei o próximo governador do Rio Grande do Sul. Mas preciso muito de uma bancada aguerrida lá na Assembleia Legislativa. Uma bancada de qualidade. Delegada de polícia, mulher, prefeita, vai ser uma grande deputada estadual. Isso está na mão de todos vocês. Para a fronteira ser ouvida com uma voz ainda mais clara, para a fronteira não deixar de ser escutada agora que o Frederico vai alçar novos voos, para a fronteira ter um lugar de fala lá no Parlamento Gaúcho, para uma das 55 cadeiras ser da fronteira, o nome é Ana Tarou, que eu vim hoje aqui dizer o seguinte, tem o meu apoio, conte comigo, estamos juntos, vamos ganhar essa eleição. Um abraço a todos, boa noite. Vamos lá, gente, tá bonito! Gabriel, vou chamar o Medina. Medina, chega aqui. Tem uma entrega aí para... Agora.